E se eu te dissesse que em um lugar onde cada porta abertas mostrasse uma versão diferente da sua vida? Pense nisso por um segundo. Uma porta onde você vê a vida que teria tido se não tivesse desistido. Outra onde aquele amor deu certo. Outra onde você fez a escolha certa. Outra onde cometeu um erro ainda pior. Outra onde virou alguém que hoje nem reconheceria. Agora imagine descobrir que todas essas vidas existissem e o que você pode atravessar para dentro delas. No começo isso parece incrível. Você de enxergar aquilo que ficou para trás, de descobrir o que poderia ter sido, de finalmente responder aquela pergunta que todo mundo já fez um dia. E se eu tivesse escolhido diferente? Mas o problema é que nem toda porta mostra um sonho, algumas mostram arrependimentos, algumas mostram monstros e algumas mostram que talvez a sua vida atual seja mais frágil do que você imagina. E hoje eu vou transformar essa ideia em uma série original. Seja bem-vindo a mais um episódio de vídeo Clicou Virou Série. Nos episódios anteriores, eu imaginei séries sobre tempo congelado, memórias vendidas, sonhos invadidos, a realidade nas ruas, parece que esquecidos, e até uma biblioteca onde o futuro já estava escrito. Agora a gente vai para uma ideia ainda mais surreal, mais emocional, mais filosófica, mais perigosa, porque hoje eu vou imaginar uma série sobre escolhas, estilo versões alternativas da própria vida. O nome dessa produção é As Portas da Vida. O conceito da série: As Portas da Vida seria uma série de fantasia, dramas e suspense psicológico. A história gira em torno de um lugar oculto quase impossível de encontrar, onde existem um corredor infinito cheio de portas. Cada porta corresponde a uma realidade alternativa, uma versão da vida da pessoa que abre. Não são universos aleatórios, são caminhos que nasceram de escolhas reais. Um emprego que você recusou, cidade para onde não foi, a amizade que acabou, a coragem que faltou, o amor que você deixou escapar e o medo que decidiu tudo por você. Quando alguém atravessa uma dessas portas, entra por alguns minutos ou horas em outras versões da própria existência. Só que logo surge a regra mais cruel. Cada vez que você volta, uma coisinha você muda. E às vezes a versão real começa cada vez mais distante. Sinopse oficial. Sinopse oficial seria assim: após encontrar um corredor escondido com portas que levam a versões alternativas de sua própria vida, um jovem começa a revisitar escolhas que nunca fez e destinos que nunca viveu. Mas à medida que atravessa essa realidade, ele percebe que em cada retorno altera sua memória, sua identidade e sua conexão com o mundo real. Agora, para não se perder, oficial que poderia ter sido, ele precisa descobrir quem criou as portas e por quê. Fala sério, isso tem muita cara de série prêmio, daquelas que fazem a pessoa pensar na própria vida enquanto assiste. Sim. O protagonista. Eu imagino o protagonista como alguém emocionalmente tenso ao passado, talvez uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de arrependimento, cheia de perguntas sem resposta. O que vive pensando? E se eu estivesse testando? E se eu não tivesse ido embora? E se eu tivesse falado? Se eu tivesse ficado? E se eu tivesse escolhido diferente? Justamente por carregar tudo isso dentro de si, ele se torna o personagem perfeito para encontrar esse lugar. Quando abre a primeira porta, ele vê uma vida melhor do que a dele, mais feliz, mais completa, mais bonita. E aí começa isso. Depois de ver o que poderia ter sido, fica quase impossível parar de procurar uma versão melhor de si mesmo.
os personagens que movem a série. E como toda grande série, as portas da vida teria o personagem marcante, o protagonista, o jovem que encontra o corretor e passa a se perder entre versões da própria vida. A mulher da chave, uma personagem misteriosa que aparece quais portas devem ou não ser abertas. Os amigos, um amigo que muda, alguém próximo do protagonista cuja personalidade parece mudar toda vez que ele retorna de uma porta. São perfeita, uma versão alternativa do protagonista que aparentemente vive a vida ideal. O homem sem porta. Um personagem assustador que vaga pelo corredor, mas não consegue mais voltar para nenhuma vida. No espelho, uma criança enigmática que aparece em várias portas, como se estivesse presente em todas as realidades. Esses personagens deixariam a série ainda mais ricas, porque cada um teria uma ligação diferente com as escolhas para sua identidade e destino. O grande diferencial que faria a porta da vida ser tão forte não seria só a ficção das portas, seria a parte humana, porque no fundo essa série falaria sobre arrependimento, escolha, saudade que não aconteceu, idealização da vida perfeita, comparação com versões imaginárias de si mesmo. O peso de nunca estar satisfeito com o presente. A série faria o público pensar: será que o maior perigo não é errar uma escolha, mas nunca conseguir aceitar a vida que ficou? E isso é forte demais. Primeira temporada. A primeira temporada poderia ser temporada a primeira parte. E o episódio poderia ser assim. Episódio 1. O corredor escondido. O protagonista encontra a primeira porta. Uma vida impossível. Episódio 2. O que eu poderia ter sido. Ele atravessa para uma realidade em que fez a escolha oposta. Episódio 3. A vida perfeita existe. Para mostrar uma versão aparentemente ideal, mas algo está errado. Episódio 4. Toda escolha cobra o retorno real começa a causar mudanças sutis e assustadoras. Episódio 5. Seu porta. O protagonista descobre alguém que já não pertence a nenhuma vida. Episódio 6. Chave errada. Abrir a porta errada de sequências perigosas. Episódio 7. Quem construiu esse lugar? Pistas surgem sobre a origem do corredor da mulher da chave. Episódio 8. Quando a sua vida não te reconhece. Na temporada, com o protagonista voltando para casa e percebendo que algo essencial mudou. Toda a série. Somente essa série seria absurda. Eu imagino corredores sem fim com portas de vários estilos mudando conforme cada destino, cada diferente estilo de cada abertura, espelhos rachados, lojas silenciosas, sombras atravessadas por festas, ambiente que parece familiar, mas estranho ao mesmo tempo. Fotografia azul escuro, roxo, neon, dourado, antigo, branco, brilhante nas portas, preto profundo nos corredores, vermelho suave. No momento espelho, cada porta teria uma identidade visual própria, e isso deixaria a série ainda assistir. Verdadeiro vilão. Esquecer o vilão dessa história, a mulher da chave, o homem sem porta, o corredor é uma entidade. Na minha visão, o verdadeiro vilão seria a obsessão pela vida perfeita, porque depois que alguém vê versões melhores de si mesmo, começando a expressar quem é, não se desprezar quem é no presente. Isso destrói tudo, destrói relações, destrói identidade, destrói paz. A série seria poderosa justamente porque mostraria que o perigo não está só nas portas, mas na capacidade humana de aceitar que nenhuma vida vem sem perda. Eu consigo imaginar uma das cenas mais fortes da temporada quando o protagonista abre uma porta
mostra a vida onde ele salvou alguém importante que o perdeu no passado. Essa pessoa está viva, sorri, conversa, lembra dele, existe. Por alguns minutos, tudo parece certo. Chega a hora de voltar, ele percebe que não quer mais sair daquela realidade. Seria uma cena devastadora porque o hambúrguer dele perfeitamente a dor dele. A cena final. Agora imagina a cena final da temporada. Depois de atravessar várias portas e enfrentar versões diferentes de si mesmo, descobre que cada escolha tem um preço. O protagonista finalmente decide voltar para sua vida real. Ele abre a porta da própria casa, entra, olha ao redor, tudo parece normal, mas ninguém o reconhece. Nem a família, nem os amigos, nem a pessoa que ama mais conhecia. Como se, em algum ponto entre todas as vidas, ele tivesse deixado de pertencer ao original. E a frase não aparece. As portas não mostram outra vida, elas apagam sua até o fim crédito. Porque essa ideia é perfeita para o Isaac mais. Essa ideia é perfeita para o Isaac mais porque ela tem tudo o que uma grande separação de conceitos originais, apelo emocional, visual, dramas humanos, potencial para várias temporadas. E disso ela vem fácil como uma pergunta de força. E se você pudesse abrir portas para toda a vida, quem poderia ter vivido? Isso é forte para thumbnails, textos, campanhas e títulos. Então, essa foi a parte 10 de que virou a série. E dessa vez eu imaginei uma produção original chamada As Portas da Vida, uma série sobre escolhas, arrependimentos e realidades. Cada porta aberta pode mudar quem você é. Agora eu quero saber, você assistir essa série, qual porta vocês teriam coragem de abrir? E qual ideia vocês verem no próximo episódio? Comente aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. Continue acompanhando, porque no próximo ideia pode virar uma série ainda maior. Porque aqui virou a série e tchau.